Bem-vindos. Vai falar Xavi Alonso nessa prévia do Clássico, aí está ele. Quando ele terminar de falar, a gente comenta as impressões do técnico do Real Madrid. Oi, Mr. Victório Calera, ao vivo para a Real Madrid Televisão. Amanhã vai rolar um jogo muito especial e importante para toda a torcida madridista. É o primeiro clássico da temporada, também o seu primeiro clássico como técnico do Real Madrid. Conta pra gente quão importante é a força do estádio Santiago Bernabéu para amanhã. Obrigado. Boa tarde. Está claro? Um clássico é especial. Tem sido assim por muitos anos e ainda pelos que vêm. O primeiro desta temporada, o primeiro para este novo projeto, a gente precisa. Queremos que o estádio tenha essa energia dos jogos grandes, dos jogos especiais, que vibre, que nos empurre. Vai ter momentos para tudo na partida e no fim a gente possa comemorar com a nossa galera. Oi, tudo bem, Xavi? Muito boa tarde. Javier Herraiz, da Cadena Ser. Imagino que você deve ter ouvido o Alamil Lamal uns 2 dias atrás, numa entrevista, em que ele acabou dizendo que o Madrid reclamava e fala... Ele também disse, bom, que roubam, e aí deu uma recuada na frase. Não sei se essas declarações do Lamine podem incentivar o vestiário do Real Madrid. Como eu disse, é um jogo suficientemente importante, suficientemente... tem muitos ingredientes para a gente, para poder jogar bem, para poder aproveitar. E isso é o que mais empolga a gente. E qual é o maior incentivo para amanhã? Oi, Xavi. Lá no fundo está o Nico, Dias Menendez. Para a televisão espanhola, queria te perguntar sobre a dinâmica dos clássicos da temporada passada. Eu sei que é outra temporada, que são times diferentes, mas não sei que aprendizado dá para tirar desses clássicos pensando no jogo da manhã. Valeu. Sim, que pode haver situações que podem ser parecidas. Sim, que a gente já analisou, mas em momentos diferentes, tanto para eles quanto para a gente, o nosso projeto é diferente. Está começando com coisas que a gente está trabalhando dia a dia e para amanhã a gente já analisou. Queremos nossas fortalezas, potencializá-las e fazer uma partida ruim. Oi, Xavi, tudo bem? Miguel Ángel Dias, da Cadena COP, insistia um pouco sobre as declarações do amigo sobre o jogo. Clássicos, bem quentes anos atrás. Você acha que essas declarações são desrespeitosas ou ofensivas? Não vou entrar eu. Tem muitas declarações, então, por parte do pessoal de Barcelona, não posso começar a avaliar todas elas nós. O importante é o verde, o que acontece no campo, o que é de onde viemos, que é o que temos pela frente, o amanhã na partida. Y, como queremos jogar. Não, isso é o que mais me preocupa e o que que a gente tem trabalhado. Oi, Xavi, aqui atrás, Adriano Fuji para o El Desmarque. Eu queria te perguntar, no nível pessoal, como é que você chega para esse primeiro clássico? Se é uma semana ou uns dias um pouco atípicos, com mais tensão, nervos, pressão. Se você descansa bem, como é que chega? Valeu. Ciente da partida que a gente tem, da importância que ela tem, mas a dinâmica e o dia a dia não mudam. Temos um jogo especial, sem dúvida que está marcado para a gente, mas não muda muito. Oi, Xavi, tudo bem? Joel do Rio do Jornal Marca. Entendo que você não vai contar para a gente o time de amanhã. Você entendeu certo? Mas eu queria saber se você já decidiu ou se ainda tem algumas peças que a falta das sensações de amanhã, de jogadores que talvez estejam chegando um pouco no limite, como Carvajal, Ceballos, Trem. Sim, que eu tenho isso na cabeça. Eles vão entrar na convocação. Recuperamos quase todos os jogadores que não tinham conseguido estar contra a Juventus. Y já amanhã. Amanhã vocês vão ver. Oi, Xavi. Sérgio Lopes de Las. Para te perguntar direto sobre os 5 que se recuperaram, que tem um jogador que está a 80%, 90%, pode ser titular numa partida como a de amanhã? Eu digo para a imprensa que quase todos os jogadores que estão na convocação podem começar como titulares. Depois já é a escolha que o Y tiver, o que a gente precisar. Taticamente, tecnicamente, animicamente, mas todo mundo que está na convocação pode jogar. Oi, Xavi. António Moela, Rádio Nacional da Espanha. Pelo jeito de jogar do Barça, e a gente viu isso no ano passado, principalmente nos clássicos, esse jeito meio invisível às vezes de escapar do impedimento. Claro, Mbappé caía em muitas ocasiões, não em posição de impedimento. Nesta temporada com você no banco, parece que está caindo em menos impedimentos. Mbappé
É algo que vocês estão trabalhando e é algo que pode ser determinante pela forma como o Barça joga. Obviamente pelo potencial do Mbappé. Bom, pelas qualidades dos nossos jogadores, sim, com certeza podem. Podem acontecer situações, mas antes a gente precisa fazer mais coisas. Não só o que acontece atrás da linha defensiva deles, mas antes como conseguimos chegar às situações de passe e de que alturas dar. Quer dizer, bom, eu acho que tem muitos pequenos detalhes que podem fazer a diferença nos nossos jogos mais importantes. Oi, Xavi. Dos jornalistas que destacou para mim do Barça, Lamine Yamal. Isso faz com que seja hoje, seja amanhã, um jogador decisivo? Todos os que entrarem têm que ser decisivos. Pode ser tanto na defesa quanto no ataque, quer dizer, né? É isso que a gente espera para amanhã. O nível individual e coletivo, no máximo para competir numa partida de altíssimo nível. Oi, Xavi. Como vai, Carlos Vicente, ao vivo para a Rádio Marca? Nas outras vezes que você enfrentou um adversário grande com o Real Madrid, o plano deu certo para a gente. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. Quero te perguntar se você está com uma vontade especial de se afirmar nesse aspecto. Amanhã estou com vontade de que o jogo dê certo, que a gente ganhe, que a galera curta, que a gente possa comemorar. Isso aí, vamos encarando cada um com máxima importância. O próximo, logicamente, a gente sabe que tem um gostinho especial e por isso, né, é o mais importante agora. E aí, Xavier Martins, do Diário. No ano passado, Mbappé jogou todos os clássicos, marcou em todo, embora não em vários, dois gols. Eu queria te perguntar, né, como você vê ele para esse clássico? Quanta vontade o francês tem de ser decisivo e finalmente ganhar? Eu vejo ele tão bem quanto e vejo o pessoal tão motivado quanto, tão de boa quanto o Gandhi. Bom, igual. Ou sabemos o que significa o jogo e a vontade, né? Qual a importância disso? Quer dizer, vejo o Kylian bem, mas bom, todos os outros também. Se recuperaram bem depois da chuva, não tivemos problemas. O Raul também se recuperou bem. Ou seja que amanhã é a hora. Oi, Xavi, Abraham Romero, El Mundo. Depois do derby, você disse que falar só de atitude era meio simplista. Queria te perguntar se depois do derby o time percebeu um pouco um ponto de virada também no nível de atitude. Mas também, não só isso, no nível técnico e tático. Se você acha que o time chega desta vez, talvez no melhor momento da temporada. Bom, sem dúvida que já se passaram algumas semanas a mais, não sei exatamente. Então sim, fomos corrigindo as coisas e fazendo elas melhor. E pensando em amanhã, então a gente acha que chegou num bom momento e como no ânimo, no futebol, no nível, na competitividade, e é um bom momento. Oi, Xavi, tudo bem? Olivier Lorenzo do Jornal. Sobre o Mbappé, você já comentou alguma vez que é um jogador que, se você explica bem as coisas, você entende que ele faz isso porque é um jogador muito, muito racional? Acho que você comentou sobre isso outro dia. Não sei se você pode explicar ou comentar um pouco sobre o que pede ou o que vem pedindo nesses meses, sobre coisas que ele precisa fazer dentro do seu modelo de jogo. Valeu. Bom, cara, são coisas. Normalmente as conversas ou as orientações, mas principalmente sobre como podemos ser mais eficientes para encontrar as posições. O que é que ele pode fazer para aparecer? E dentro desse mecanismo e dessa qualidade coletiva, como é que ele pode ser o mais decisivo, né? E na verdade, não só pelos gols, mas também por outras situações em que ele está aparecendo. Cada vez a qualidade coletiva do time está melhorando para mim. E o Kylian é parte fundamental disso, então quando ele sabe fazer os movimentos dele em relação ao outro e o outro sabe interpretá-los também, é nisso que a gente está trabalhando. E aí, Xavi, tudo bem? Fernando Burgos, Onda Cero, acho que são 11 vitórias em 12 jogos nesta temporada. Só tem a mancha do clássico. Você acha simplista que o pessoal só preste atenção nisso depois de 2 meses de temporada? E se você não acha que esses jogos, derbys, clássicos, marcam para melhor ou para pior um projeto? Bom, para o projeto, não sei. São jogos importantes. Eu não gosto de avaliar os resultados e sim o processo. Sim, que nesse processo de 12 jogos ainda houve um crescimento. Eu acho que ainda tem espaço para melhorar, mas ainda não.
a gente já está quase em novembro, né? Ainda não se entrega nenhum troféu, ainda não se ganha nenhuma medalha, quer dizer, ainda tem muito campeonato pela frente, mas agora o mais importante é amanhã. A gente só tem amanhã e está com o clássico na cabeça. E aí, Xavi, tudo bem aqui? Rubem Canizares, do ABC. Não quis responder sobre a Ming. Você disse que o importante é o que acontece no campo e como quer. Que seu time jogue depois de 12 partidas, 9 do Brasileirão e 3 da Champions. Você acha que este Real Madrid, que o seu Real Madrid joga bem futebol? Sim, eu gosto. Estamos competindo muito bem, mas acho que ainda podemos jogar melhor. Quer dizer, eu acho que muita coisa a gente está construindo uma base bem sólida para frente. Ser sólidos, ser confiáveis. A gente tem que dar o próximo passo. Marraja, sim. Mas para mim está sendo um bom futebol. Tem vezes em que você sente que precisa de um objetivo. Talvez na área contra a Juventus, por exemplo, tenha tido muito controle da bola. Talvez aquele último passe não estivesse ali o tempo todo. E talvez no Mundial de Clubes você também tivesse o Gonzalo Garcia. É uma avaliação que você vê diferente dependendo da partida. Não, olha, depende da qualidade de cada um dos jogadores, claro. Temos outro tipo de atacante com muito mais mobilidade, com mais precisão no passe, mais precisão nos movimentos, que não é como um camisa 9 clássico. Então, essa é mais ou menos a escolha e a qualidade que a gente tem nesse time. A gente tem que usar ele, claro, mas sabe que precisa ser flexível para escolher outro tipo de abordagem em outra partida. Claro, o time tem que estar pronto para isso. Xavi Gustavo Hoffmann, da ESPN. A gente já viu o Madrid com tudo a mil, com várias mudanças táticas. 4-3-3, 4-2-3-1, linha de 5 defensores com o Tchouaméni como zagueiro algumas vezes. Como é que você monta o esquema tático para um jogo como esse contra um time que você sabe que vai te pressionar e que, bom, você também vai ter a bola? Você quer que o Madrid pressione também? Para mim, o mais importante sempre somos nós, tá? Nossas qualidades, nossas fortalezas. E aí vem os planos de jogo, os pequenos detalhes, mas sempre sobre a nossa ideia e sobre o que a gente quer. Não é só com a bola, sem a bola também. Hoje em dia o futebol é muito exigente. Você tem que ficar junto, você tem que manter as distâncias bem controladas, saber os momentos de pressão. E é nisso que a gente está trabalhando nesse tempo e no que ainda falta. Pois, como eu disse antes, o que estamos sustentando para sermos mais constantes no desempenho. Última pergunta. Oi, professor, aqui é o Ignacio Miguel, é para ter Esportes México. Eu queria voltar a te perguntar sobre as declarações da Lamine Yamal, mas falando principalmente, o senhor viveu em épocas passadas na seleção espanhola, clássicos turbulentos que chegaram até a afetar o clima da seleção. Vendo que a menina tá mal, a gente vê, volta nisso, só para saber a sua opinião. Se a menina manda mal nas declarações, pode acabar criando um clássico cheio de tensão. Isso pode até acabar afetando a seleção espanhola, sabendo que tem tantos jogadores dos dois times? Não, o que eu tenho na cabeça é que vai ser um jogo muito intenso, vai ser um jogo muito disputado. Sabemos que pode haver momentos para tudo. A gente tem que estar preparados, competir no máximo nível, que os jogadores tenham essa energia, aquela do ano necessária para jogar uma partida top. E não penso em outras consequências. Valeu. Bom, então o Xavi, sem soltar nada, é que, poxa, despacha as coletivas de imprensa. Despacha as coletivas de imprensa, cara, de um jeito que, poxa, não deixa... É que praticamente não deixa manchete. Olha só. Quando perguntam para ele sobre alguma coisa de futebol. Essas são imagens de hoje de manhã, antes da coletiva de imprensa do treino do Madrid. Já falou que estão todos os que não tinham jogado contra a chuva, que estavam mal, tirando o Rüdiger. Embora ele não tenha falado nada sobre o alemão, já dá para entender. É bem difícil jornalisticamente achar um título, mas vamos ver o que vocês acham do que a gente ouviu. Estamos aqui quase 600 e agradeço mais a vocês, galera. Vamos ver o que vocês acham disso quando ele falou, olha, tem muitas declarações por parte do agente de Barcelona. Está insinuando que lá falou muito
não está insinuando que falam muito, mas não sei se ele falou de forma tão pejorativa ou mais tipo, olha, se eu tivesse que responder a tudo que falam de lá, aí não, a gente nunca ia acabar, né? YY por isso não entrou aí. Perguntaram para ele, perguntaram até 1, 2, 3 e 4 vezes por causa do Lamine. Yamal acabou dizendo que quando ouviu foi lá para a coisa da seleção brasileira. Vamos mudar. Aqui estão me colocando num jogo do Real Madrid, televisão do Cadete. Isso é a imagem de hoje, de manhã, né? Chegaram até a perguntar para ele. Com essa coisa da seleção espanhola, faz anos que ele viveu isso e tal. Fala, até aí a gente vai chegar. Bom, e aí ele fala que a gente não sabe o que é um jogo intenso, disputado. E você fala, caramba, cara, é verdade, manda alguma coisa pra gente. Olha, jornalisticamente isso ferra a galera que tá aqui. Eu digo, é um saco porque a gente não tem a manchete. Para vocês que estão aqui. Vocês dizem, olha, é que, poxa, vai acabar fazendo com que nas coletivas de imprensa do Xavi, aí toda vez que depois a gente veja o resumo ou não veja nada porque ele não solta nada. Mas é que ele é o treinador do Madrid. Tinha gente que comentava por aqui, valeu. Leone Pimentel, um abraço até Miami. Vizinho. Dizem que o Florentino obriga o Xavi a puxar o saco do Barça. Não, cara, não. Cara, não, diz o Fernando. O que será? Será que era manchete, né? Cara, olha, o Xavi faz, por favor, Xavi faz o que tem que fazer como técnico do Madrid, que eu já sei que muita gente pensava que o Xavi era morenista e que ia chegar aqui para meter porrada em cada coletiva de imprensa. Pois não, quer dizer... não, se talvez quando o Arbeloa começar a treinar, aí talvez seja o Arbeloa. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Nem isso, entre outras coisas, porque agora ainda não estourou nenhuma tempestade. Eu acho grave o que a menina mal falou outro dia. É verdade que tem que ter o contexto de onde ele fez e tal, mas ele fala e vai ter que arcar. Que bom, né? De encarar isso, né? Quando vai ver que lá dentro do campo os jogadores vão dizer você fala demais, cara, não é? Que muito, provavelmente seja, espero que alguém faça isso. Na verdade, espero que alguém faça isso porque é uma coisa muito, muito do futebol de antigamente. Tipo, você fala muito tal, não sei o quê, para tentar intimidar o adversário. Isso sempre foi assim e eu espero que tenha que não sei se tem no vestiário, tá difícil de achar, para falar a verdade. Talvez com o passar do tempo evoluam mais nessa direção. Um Pepe, um Ramos e tal, mas alguma coisa. Alguma hora a conta tem que chegar para o garoto, obviamente não física, mas de dar uma intimidade nele, não de assustar ele um pouco. E depois ambientalmente, pô, cara, desde que não tenha insultos, que não tenha insultos de caráter, vocês me entendem, né? E que não tenha coisas depreciativas e ou denunciáveis, ambientalmente, isso também tem que ficar claro. Olha, caramba, a gente foi lá para Barcelona e sem falar uma palavra. Olha a confusão que aprontaram para a gente, né? Pois isso seria o cúmulo se não fosse assim. Ele me diz, aqui alguém comenta, mas Miguel, a gente oferece a outra face e só você e outros criadores de conteúdo defendem o clube e o Florentino. Nem o Xavi fala, nem defendem o escudo. Eu não defendo o clube, Fernando. Eu não defendo o clube só porque sim. Vamos ver se você assiste meus vídeos. Você já me viu criticar o Florentino num monte de coisas e elogiar ele em outras. É que para mim nem o clube me paga, nem me arruma ingresso, nem me consegue outras credenciais. Estou pouco me lixando para o clube, mas é que eu não sou sócio e sou assinante, estou pouco me lixando para ele, tanto faz. Eu não quero conseguir nada do clone e que ele me convide para ceia de Natal, nem nada separado. O Real Madrid não faz isso e felizmente não é como o Barça. Então, para mim, tanto faz. É que eu acho que hoje o Xavi não tem porquê chegar aqui e desviar a atenção do que realmente importa. O lance esportivo é que eu entendo ele como treinador. Agora, se tivesse havido ataques sistemáticos de lá, se for uma coisa, o que teria escalado para ver o Xavi quando ele teve que se pronunciar? Mandou bem. Não com essa do jogo de Miami, ou seja, seria vontade, e ainda mais porque ele está começando como técnico do Madrid, de começar a se queimar cedo demais. Eu acho, viu? Eu acho. Então, eu entendo ele, e o que eu diria ali, talvez eu não tivesse falado desse bom. Não falo do que ele disse quando perguntaram para ele sobre o Yamal. Disse, não vou entrar, e depois ele falou, na primeira vez que perguntaram sobre o Yamal, ele falou de muitos ingredientes pra gente e tal. Não sei por que não quis entrar nisso. É um jogo com muitos atrativos e tal. Bom, faz uma segunda pergunta e ele diz, não vou entrar. Diz, tem muitas declarações por parte do agente de Barcelona
Não vou entrar em todas, e isso é algo que não me preocupa, com isso já tá bom. Se eu tivesse estado lá, eu teria falado, esse menino fala muito, vamos ver amanhã o que acontece. Bom, talvez não. Mas olha, se ele fala isso, aí a manchete já é do Xavi. Então, o que o Xabi Alonso quer aqui, pelo que eu entendo, é tipo, olha, que fique o título do garoto e que ele se exponha sozinho. Já tá. O título do garoto, que fique aí, que não saia de mim algo que agora vai parar na capa do Marca ou dos outros meios. Não, o Xavi responde à chamada. Então, todo mundo como um jogo de tênis, né? E agora ele me fala chamado. Quer dizer, eu acho que ali o técnico do Real Madrid foi esperto. Para quê? Ô, cara, meu, o que tá pegando? Ele diz que quem tem que responder à pressão são os jogadores concretamente amanhã. Não adianta nada o Xabi Alonso falar hoje se amanhã não fizerem nada de relevante. Com certeza, estou absolutamente contigo. Quilito, com certeza temos aqui uma visita ilustre no chat desta transmissão ao vivo da coletiva de imprensa do Xabi Alonso. Bom, vocês sabem que essas lives são assim. O que eu sempre digo antes antes de vocês verem pela Marca ou por outro lugar, vocês podem ver. Aliás, eu sempre incentivo o pessoal a assistir pela Real Madrid TV, mas se vocês passarem por aqui também, para dar uma força para o canal. Bom, aí depois a gente faz este. Esse pequeno resumo do que ele falou e comentar entre a gente, aí é melhor ainda. Por isso eu peço um like e que vocês se inscrevam e pronto. Mais tarde à tarde a gente volta com outro vídeo e depois eu trago outros títulos que ele deixou bem poucos, viu? Mas o lance de que teve uma boa pergunta e que hoje os jornalistas não mandaram muito bem, na minha opinião. Na minha opinião, na coletiva de imprensa. Acho que o Xavi deu uma escapada porque é verdade que ele respondia. Não com monossílabos, mas respondia bem curto. Bom, acho eu que no papel dele não. Mas aí teve alguma boa, né? Como, por exemplo, o lance de, olha, um jogador de futebol com 90%, você acha que dá para jogar por Hausen? Por essas dúvidas que tem. Eu, na verdade, colocaria Hausen e poderia Carvajal. Fiz um vídeo de manhã que gravei ontem com os assinantes do site, numa conversa com a galera no Telegram que eu tenho com eles, toda quinta-feira, montávamos o 11. E eu colocava ali o Carvajal na lateral direita e o Valverde mais à frente. Quer dizer, o Carvajal na posição do Valverde na lateral direita, que ele vem ocupando nos últimos jogos, e o Valverde na posição mais ofensiva, que foi o titular outro dia contra a Juve. Eu é isso que faria. Bom, e eu colocaria o Haushoff também, porque o Hausen dá pra gente algo muito especial contra um time como o Barça. Eu estaria dizendo a mesma coisa se jogássemos contra o Manchester City, que é a saída de bola. Eles vão pressionar ainda mais do que você a eles. Eles já fazem isso há muito mais tempo. Melhor. E você precisa de um cara que tire o seu handicap. Claro, é que são jogadores que talvez vão estar a 70%, 80% ou 90%, né? No melhor dos casos, nunca chega a 100%. E ele diz que todos que estão na convocação podem ser titulares amanhã. Com isso, ele encerrou essa história sobre o lance de impedimento do Kylian Mbappé que vai ser decisivo amanhã. Que no ano passado caiu em muitos e tal, principalmente contra o Barça, né? Que tem mais coisa antes disso. Na verdade, logo antes disso é saber chegar em situações de passe. Claro, não é só o Kylian Mbappé se preocupar em não ficar em impedimento, mas também chegar a situações importantes de passe. PSG, Atlético de Madrid, amanhã Barça, é bom, quer dizer, você não precisa se provar em nada, também não cai nessa provocação. Ele diz que é importante essa partida, como são todas. E as instruções para o Mbappé, isso me parece interessante. Ele revelou aqui algumas das coisinhas que eles conversam e que em alguma ocasião o técnico do Real Madrid chegou a dizer que o Kylian Mbappé interpreta isso depois muito bem. Ele processa muito bem, interpreta muito bem que ele fala para ele, porque é um jogador muito inteligente, que para ser ainda mais decisivos, eles falam principalmente sobre os espaços que eu posso ocupar e sobre onde ele pode aparecer, além da qualidade que tem. Não que com a qualidade que ele tem, sempre dá para otimizar o jeito de causar mais impacto para aparecer em certos espaços, os que, bom, talvez em algum momento da carreira dele, ou principalmente no ano passado. E ainda fez 44 gols. Se ele não aparecia, e nisso querem otimizar o jogo do francês, né? YY já está aí e que já tem 12 jogos, que ainda tem crescimento e espaço para melhorar. E que tem uma base sólida, mas ainda dá para jogar melhor. Ainda, sobre o esquema, boa pergunta também, mas ele não deu nenhuma pista. Que o importante é o Madrid, que o importante são eles. Quer dizer, não jogam de acordo ou não montam o esquema de acordo com o do time adversário. Bom, valeu galera, quase 700 agora, 25 minutos de transmissão ao vivo com a coletiva de imprensa. Voltamos à tarde com um vídeo com uma segunda leitura. Tem alguma novidade que tenha aparecido? O assistente técnico do Barça falou
não fez isso o Flicker porque não vai estar amanhã. No banco de reservas, acho eu. Mesmo sem estar amanhã no banco, até poderia ter falado, acho que sim, mas quem falou foi o auxiliar dele. Não falou nada demais. Rafinha não vai conseguir chegar e tem umas novidades aí sobre o Barça. E vamos analisar tudo no próximo vídeo. Valeu, Quilito. E todo mundo que esteve no chat. E nada, agradeço mais a vocês. A gente se vê no próximo. Deixa o like nesse vídeo, por favor, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E que vocês tenham uma boa tarde de sábado. Tchau, tchau.